Oi, meu nome é Raíssa Florencio e eu sou estudante do quarto ano de Relações Internacionais da Facam. Bom, nesse vídeo eu vou tentar apresentar os três primeiros passos para um projeto de negócio. Primeiro, o estudo de mercado. O segundo, o estudo da concorrência. E o terceiro, a localização e o tamanho do negócio. Bom, em primeiro lugar, estudo de mercado. O que é? É um instrumento que é utilizado para investidores checarem a viabilidade do seu empreendimento. Como que eles fazem isso? Por meio de um projeto que se baseia em definir a estrutura de produção que vai buscar satisfazer uma necessidade detectada, ou seja, verificar se há demanda para o nosso produto ou não. Se houver, ótimo. Se não houver, é melhor repensar qual que é o nosso produto e qual que é o nosso empreendimento. Por que avaliar o mercado é tão fundamental? Bom, para verificar qual que é a nossa capacidade de produção e o tamanho do nosso negócio, para que então nós façamos o nosso investimento já preparado para os resultados. Bom, para iniciarmos o nosso estudo de mercado, é necessário nos perguntarmos três coisas. Primeira, quem vai comprar? Segundo, qual que é a quantidade? E terceiro, qual o preço a ser pago? Para analisar e responder essas perguntas, nós temos que estar mais ou menos embasados. Como assim? Nós precisamos avaliar o histórico, avaliar os dados passados, para conseguir entender o presente e assim projetar as tendências futuras. Nesse futuro, é crucial que tenha uma demanda maior que a oferta. Por quê? Para que haja um gap, ou seja, uma demanda insatisfeita, que vai ser o nosso posicionamento dentro do mercado, o nosso grande foco. Bom, mas como que se faz o estudo de mercado? Com quatro passos fundamentais. Primeiro, a gente precisa identificar o produto, os consumidores e as correlações entre eles. Depois, a gente precisa coletar informação para avaliar a viabilidade do produto. Terceiro, a gente precisa analisar as informações anteriores e determinar as tendências. E quarto, a gente precisa projetar as tendências a fim de identificar a demanda, qual é a demanda insatisfeita. Bom, como que a gente pode estudar e identificar o nosso produto e os nossos consumidores? A gente tem que olhar tudo isso do ponto de vista de mercado, ou seja, como analistas de mercado, e não apenas do ponto de vista físico, de engenharia. A gente precisa observar e identificar no nosso produto alguns pontos, como, por exemplo, a vida útil daquele produto, qual que é a utilização, quais são os substitutos, há substitutos, qual que é o consumo. E falando em consumo, também a gente tem que analisar os consumidores. E no que a gente vai analisar os consumidores? Em algumas forças, que são a renda, o gênero, a localização, a idade, o setor produtivo que eles vêm. Por quê? Porque essas características formam um perfil de consumidor, que vai ser super importante para a gente entender qual que é a nossa demanda insatisfeita. Além disso, a gente tem que nos perguntar outras coisas, como, por exemplo, qual foi o consumo histórico daquele produto? Qual que é a capacidade da produção nacional? A capacidade ociosa? O nosso produto vai ser consumido internamente, externamente? Qual que é o preço que está sendo aplicado? Como é que a concorrência está se organizando? Como que é feita a distribuição desse produto? Além disso, para verificarmos a nossa demanda insatisfeita, a gente tem que avaliar outras informações, como, por exemplo, fazer um estudo de oferta, ver a viabilidade de novas instalações, se é viável, se não é. Bom, assim, nós devemos entender qual que é a nossa demanda insatisfeita, de acordo com os critérios dos produtos, como vida útil, consumo, e também dos consumidores, como renda e gênero, e verificar qual que é a pressão desses fatores sobre a demanda, certo? A fim de quantificar a demanda e identificar as novas tendências. Bom, para identificar e quantificar a demanda, a gente primeiro tem que projetar, aplicando outras variáveis, como, por exemplo, variáveis de elasticidade, como o preço, qual vai ser a variação do preço em relação à demanda, e também a renda, como, por exemplo, qual a variabilidade de consumo de uma mercadoria com o aumento da renda. Por exemplo, tem algumas mercadorias que elas são absolutamente inelásticas em relação ao aumento da renda, como, por exemplo, o sal. Se uma pessoa passar a ganhar mais, ela não vai comprar mais sal, certo? E, por fim, depois que nós avaliamos tudo isso e identificamos a nossa demanda insatisfeita, nós temos que apresentar metodologicamente como que nós fizemos isso, como que nós fizemos nosso estudo de mercado. Devemos determinar qual que é a nossa demanda insatisfeita, por meio de hipóteses, fazendo correlações, coletando dados do passado, dados do presente, e também montar diferentes cenários e comparar esses cenários, fazer correlações entre cenários e ver qual que é o mais viável,
Feito isso, detectando exatamente a nossa demanda insatisfeita, nós podemos passar para o passo 2, que é o estudo da concorrência. Bom, microeconomicamente, a concorrência ela vai se basear entre a relação dos consumidores com as empresas e a relação entre essas, levando em consideração as variáveis de oferta, as variáveis de demanda, de preço e de equilíbrio de preço. Economicamente, para se explicar a concorrência, são utilizadas algumas teorias, como, por exemplo, a teoria da concorrência perfeita e a teoria do oligopólio. Elas são bem distintas entre elas. Só para entender, por exemplo, na concorrência perfeita, teoria, você tem um grande número de firmas, enquanto no oligopólio você tem um pequeno. Na concorrência perfeita, as firmas elas estão atomizadas e o capital está absolutamente descentralizado, enquanto no oligopólio tem a presença da grande empresa e uma alta concentração de capital. Na concorrência perfeita, as firmas elas são independentes umas das outras, enquanto no oligopólio elas têm grande interdependência. E uma coisa interessante é que na concorrência perfeita, as firmas são price takers, todas elas, enquanto o oligopólio ele é price maker. Bom, visto isso, a gente, para conseguir entender exatamente a importância da concorrência, nós vamos nos utilizarmos das 5 forças de Porter. Porque, segundo ele, o essencial da formulação estratégica de uma empresa é saber lidar com a concorrência. Então, vamos avaliá-las. As 5 forças de Porter são, primeiro, novos entrantes, depois, quais são os produtos substitutos, terceiro, fornecedores, quarto, compradores ou consumidores, e 5, a rivalidade. Bom, o objetivo estratégico da empresa é encontrar uma posição no setor onde ela possa melhor se defender contra essas forças ou influenciar essas forças que nós citamos a seu favor. Dito isso, vamos entender quais são essas forças, exatamente. Bom, em primeiro lugar, os novos entrantes. As características dos novos entrantes são basicamente, elas trazem novas capacidades, eles têm um desejo muito grande de participação de mercado, então eles vêm com muita energia e possuem grandes montantes de recursos para poder começar investindo grande, porque eles sabem que eles não têm todo aquele background tradicional das outras empresas. Uma empresa, por exemplo, que é de um segmento e vai para outro, elas causam grande agitação dentro daquele novo segmento, porque elas estão se verticalizando, se agigantando. E, por exemplo, a severidade da ameaça dos novos entrantes, ou seja, a preocupação que esses novos entrantes vão causar, depende de quais são as barreiras à entrada atuais e depois de qual que é a reação dos concorrentes existentes em relação a essas barreiras. Quanto maior forem as barreiras, maior será a retaliação dos concorrentes existentes. Bom, quais poderiam ser as barreiras de entrada para os novos entrantes? Primeiro, economias de escala. Os novos entrantes, eles devem começar grande, em setores que assim exigem, ou então eles devem começar com desvantagens de custo. Em segundo lugar, eles devem ter um produto diferente, ou seja, eles devem se perguntar, por que o consumidor vai parar de consumir a marca tradicional X e vai começar a consumir a minha? Então, eles devem ter um produto que seja diferenciado, de alguma maneira. 3. Eles precisam ter capital para pesquisa e desenvolvimento, para novas instalações, para crédito ao consumidor, para estoques e outros custos de começo. 4. Eles têm uma desvantagem, na verdade, de barreira, independentemente do porte. Como, por exemplo, a experiência, que eles são novos e os outros já são mais experientes, mais tradicionais naquele ramo. A tecnologia proprietária, que às vezes as empresas mais antigas já têm. Acesso a matérias-primas de maneira mais fácil. Talvez subsídios do governo, uma localização favorável, que os mais antigos também já têm. E até algumas patentes de tecnologias desenvolvidas pelos mais tradicionais que eles ainda não têm. Outro ponto são os acessos a canais de distribuição, que muitas vezes os mais tradicionais já conseguiram e eles vão ter essa dificuldade, os novos entrantes. E sexto, as políticas governamentais, porque o governo ele pode coibir ou até limitar os novos entrantes. Ele pode limitar o acesso a matérias-primas ou pode fazer restrições ambientais. Isso vai ser bem complicado para que uma empresa cresça e nasça dentro de um segmento. Bom, a segunda força de Porter são os fornecedores. O poder que os fornecedores têm na mão é de aumentar os preços ou também de reduzir a qualidade. E eles são poderosos quanto mais concentrados
forem em relação ao comprador. Quando o produto produzido for peculiar, for muito diferenciado, eles também serão poderosos. Se eles ameaçarem uma verticalização, eles também vão trazer fortes ameaças e fortes preocupações para os compradores deles. E também quando as vendas deles não dependerem das vendas para aquele setor. Também vai ser bem complicado. A terceira força de Porter são os compradores. Os compradores, eles serão poderosos quando eles estiverem concentrados também, quando os produtos forem padronizados, ou seja, quando não tiver muita diferença entre os produtos, os compradores podem tanto escolher o produto X quanto o Y. E isso pode ser perigoso para o empresário que está vendendo aquele produto. Quando o produto não foi importante para o comprador, ou quando esses compradores eles comprarem produtos caros, e também quando eles tiverem uma ameaça à verticalização. Uma empresa ela faz uma escolha estratégica quando encontra grupos de fornecedores e compradores fracos. E para fazer essa escolha, ela precisa estar sempre atenta às demais forças. Bom, a quarta lei de Porter são os produtos substitutos. O produto substituto não são apenas perigosos porque abaixam os lucros, mas eles podem também interferir na prosperidade de um determinado setor no futuro. Ou seja, se há um produto que é parecido com aquele, mas se adapta melhor, ele pode fazer com que aquele setor desapareça, não apenas abaixe os lucros. E a quinta lei é a rivalidade, que é a corrida pela posição de destaque, utilizando táticas de competição, como guerra de preços, lançamento de produtos e golpes de publicidade, que atraiam mais consumidores. A rivalidade é intensa quando os concorrentes são numerosos ou iguais em porte e também em poder, ou se o crescimento do setor for lento. Além disso, a rivalidade poderá causar um aumento ou poderá crescer quando o produto não tiver diferenciação, quando os custos forem altos e o produto for perecível, ou até quando as barreiras da saída forem altas. Então, a rivalidade aparecerá com a maturidade do setor, apontando uma menor taxa de retorno ou com aquisições de outros segmentos e com inovações tecnológicas. É assim que elas vão se manifestar. Bom, mas as empresas elas podem se preparar para isso e para tal, elas deverão diferenciar sempre o seu produto, elas podem focar as vendas em setores com maior crescimento, focar em áreas de mercado com custos mais baixos, e assim elas podem se proteger. E por fim, a nossa parte 3, o estudo do tamanho e da localização. Bom, o que é o tamanho? Para definirmos o tamanho que faremos no nosso negócio, nós teremos que verificar o nível específico de produção. Qual que é a absorção do nosso produto no mercado? Bom, o tamanho do negócio também será definido por duas variáveis. Primeiro, a viabilidade, ou seja, o quão viável é a produção daquele produto, e também pela otimização. Os projetistas de mercado devem eliminar todas as possibilidades de tamanho que se apresentem inviáveis. Por exemplo, mercado, tecnologia, financeiramente ou de lugar. Por exemplo, mercados absurdos, tecnologias que a gente não possui, ou então montantes financeiros muito altos, ou localizações que tenham custo de transporte, custo de produção, custo total, que impliquem no custo total. Bom, para escolhermos o tamanho, primeiramente, nós temos que escolher duas opções de tamanho. Depois, considerar uma das alternativas e desenvolver o projeto em cima dela. Uma ou duas alternativas, né? Uma porque não tem como comparar. 3. A gente tem que determinar os custos, as receitas, o lucro e a rentabilidade daquela alternativa. E repetir esse mesmo processo com as outras, fazendo vários cenários. E depois correlacionar esses cenários e comparar. Feito isso, nós vamos ter a melhor alternativa. E colocar nessa melhor alternativa, nós vamos ter o tamanho ótimo do nosso mercado. E assim, nos aprofundar. A gente tem que se aprofundar. Ou seja, colocar o projeto de uma forma mais detalhada. E assim, encontrando o tamanho ótimo, quando o nosso custo unitário de cada unidade for mínimo dentro da capacidade de absorção no mercado. Feito isso, nós vamos verificar a localização. Bom, a melhor localização será dada pela equação custo de transporte
dos insumos, da matéria-prima, versus o custo do transporte do produto final. Quais são os fatores que influenciam na localização? Primeiro, a localização dos insumos, e depois a disponibilidade de mão de obra,